e sabedoria de Deus. Então, quando fala do poder de Deus, que fala da sabedoria de Deus, nós estamos falando de Cristo. É Cristo que nós pregamos para as pessoas, como sendo o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E nós erramos muito em não conhecer a Cristo por intermédio do poder que Ele tem e da palavra que Ele tem, da palavra que Ele é e do poder que Ele é. Ele não é apenas, vamos dizer assim, Ele não apenas tem o poder e a sabedoria, mas Ele é o próprio poder e sabedoria. E nós temos que fazer que nem Paulo os apóstolos. Pregar tanto para uma determinada igreja como para outra, o Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O poder, a sabedoria tem que ter na vida. Nós repetimos essa parte de Mateus 22, 29, para ficar bem claro. A última parte. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Em outras palavras, não, errais em não conhecer a Jesus Cristo. Lembra quando Jesus Cristo falava, quando o povo ia acompanhar ele? Que o nego desacompanha ele lá para a bisbilhotar, ver o que ele vai dizer. Caçando uma palavra para pegarem ele. O cara chegava de volta lá e disse, nós nunca vimos falar com tanto poder que nesse homem. Nunca vimos esses pregadores aqui falar o que ele fala. Aí o chefe dele, vocês estão querendo se converter também, né? Por quê? Porque tinha poder. Falava com autoridade. E os doutores da lei não tinham aquela autoridade. A prova de que ele é a sabedoria. A prova de que ele é o alfa e o ômega. A prova de que ele é o poder de Deus e que realmente o que ele disse estava certo. Errais não conhecendo. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, diz, e que desde a tua meninice, o que nos lembra esse texto? Um texto lá de Provérbios, vamos lá, o Espírito eu sei que vai fazer vocês lembrar. Ensina, então é desde a meninice. Então, desde a meninice, sabes as sagradas Escrituras. Sabe por quê? Se não souber, erram. Porque ali é o poder de Deus, ali é a sabedoria de Deus. E nós não podemos cometer o mesmo erro. Devemos tirar lições com o erro do passado. E que pode fazer a mim e a você sábio para a salvação. Se é as Escrituras que vai me fazer sábio para a salvação, então está aí o segredo. O que vai me fazer sábio, me tornar sábio, é eu conhecer as Escrituras. Se eu não conhecer as Escrituras, eu erro porque não vou me tornar sábio. E o próprio Jesus Cristo é a própria sabedoria. E aqueles que se ligam à sabedoria, é natural e normal que eles se tornem também sábios. Porque nenhum aluno é mais do que o seu professor, mas diz que um bom aluno será como o seu. Quantos professores nós temos? Só um. Só Jesus Cristo. Mas ainda tem um detalhe. Unicamente a Escritura. Mas tem que ser pela fé. Ser pela fé. Que há em Cristo Jesus. E o que é a fé? É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Eu tenho fé, não, o pastor disse isso. Não é no pastor. É nas Escrituras. Se o pastor disser uma coisa que não está nas Escrituras. E se ele disser uma coisa que está interpretando por conta dele as Escrituras? Eu posso chamar de fé? Não. Então eu sou salvo de graça. Mediante o quê? Fé em quê? E tem muitas pessoas depositando sua fé, entre aspas, em pessoas.
Quantos nomes tem debaixo do céu que importa que sejamos salvos? E quantos não tem depositando sua salvação em seres humanos? Muitos. Nós temos que ser desamarrados também nisso. Concorda? Isso também amarra. Precisa ser queimado essas amarras. Quantos pontos nas Escrituras foi inspirada pelo Espírito de Deus? Todos. Ok. Todos foram divinamente inspirados? Ela é proveitosa o quê? Para ensinar. Então, desde pequenininho, logo a criança deve ser ensinada para se tornar sábio. Ela é proveitosa também para redarguir, para repreender, para divertir, para instruir na justiça. Toda a palavra de Deus, toda a Escritura. Quando foi dito essas palavras aqui de Paulo, Cristo já tinha morrido, né? Ele já tinha falado outras palavras, daqui a pouco eu vou apresentar para os irmãos. Mas lembre-se de uma coisa. Quando Jesus Cristo disse assim, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e que são elas que de mim testificam, não tinha o Novo Testamento escrito ainda, irmãos. Não tinha. E as pessoas que gostam de desmanchar o Antigo Testamento, ferem a boca bem aí. Verdade. Quem bater contra a palavra, se fere. Se a palavra bater contra essa pessoa que está batendo contra, é ferida também do mesmo jeito. Mas tem, por outro lado, já vem outros que dizem que também só aceita até ali, né? Exatamente. E aí é toda. Pois é, e aí já é lá na frente. Isso, aí já inclui até o Apocalipse. Do Gênesis ao Apocalipse. Porque alguns pegam, por exemplo, vou citar um exemplo aqui para vocês. Mateus 5,17, irmão, lembra, decor tanto quanto eu. Bem ali assim, o texto é claríssimo. E eles distorcem no próprio texto, claro. Não penseis ou não cuideis que vim abolir ou destruir a lei. Será por causa de uma palavrinha que tem abirrogar? Mas procura o que é o significado de abirrogar. Aí vai ser fácil de entender. Não pense. Quantas pessoas têm pensado? Ele disse, não pense que eu vim fazer isso. Eu vim foi cumprir. Olha, ele já cumpriu. Sim, mas ele já te acabou de dizer para tu não cuidar e pensar nisso não. Não foi assim que está escrito lá? Não penseis. Os profetas duraram até João. E aí? Qual é o João? Para mim vai até lá João o apóstolo. Para mim vai. Apocalipse lá do João, o amado discípulo, para mim vai até lá. E aí como se entende esse texto? Porque tudo apontava para quem, irmãos? Qual foi o último profeta? Foi, então vamos aplicar a coisa de forma correta. O único a anunciar o Messias, quem foi? Então pronto, vamos entender conforme está lá. E depois de João Batista não teve mais nenhum profeta, não? Então Mateus, Marcos, Lucas, João, as 14 epístolas de Paulo, quer dizer que não... Sim, quer dizer que não vai. Não são profetas não. E agora vamos voltar para Mateus 5,17. Lá está o quê? Não penseis que vim destruir a lei e... Por que eu destruo só a lei e os profetas continuam? Mas assim é bom, né? Satisfazer os seus próprios desejos. E ainda mais, não aceitando os profetas antigos. E aceita os modernos, tudinho. De Mateus
a João no Apocalipse. Mas diz, Jesus não veio destruir a lei, mas ele cumpriu por nós. Claro. E ele diz, assim como eu vos fiz, façais vós também. E esses mesmos que dizem isso, que no Antigo Testamento não precisa mais, eles estão anulando a lei e os profetas. Deus é muito sábio. Ele sabia que esse pessoal que ia desprezar a lei de Deus, a lei dele, ia desprezar também os profetas, que por meio desse profeta, ele inspirou a todos eles em toda a Escritura. Foi aí onde Cristo disse isso aqui. Nós vamos entender mais um pouquinho sobre isso aqui, irmãos. Examinai as Escrituras. O que é examinar? Como é que eu faço na minha Bíblia, lá na minha casa, para me chegar a essa conclusão do que Cristo disse? Porque eu estou buscando minha salvação. Eu sei que é através da palavra dele que está a minha salvação. É ela que me torna sábio para a salvação. E como é agora que eu estou examinando essa Escritura? O que é fazer um exame? Paz, aí eu fazer um exame é um negócio minucioso, né? Compara. Nós vamos já apresentar dentro da própria Bíblia. Vocês perceberam que aqui nós estamos apresentando só Bíblia. Para ficar bem claro. Se nós vier com o Espírito de profecia, vamos deixar mais claro ainda. Então, nós cuidamos que é nas Escrituras que tem vida. Acreditamos que a Escritura é vida. É por isso que nós buscamos ela. Ela tem vida tanto para judeu como para grego. Não tem se não aceitar. Nem tem para judeu, nem tem para grego. E quando Jesus disse essas palavras, não existia realmente o Novo Testamento. O Novo Testamento escrito veio depois. Mas os profetas modernos acham que entendem mais do que os antigos, né? As veredas não são mais as mesmas, né? E o povo tem se deixado levar. O que significa examinar as Escrituras? É isso aqui. O irmão Ronel deu uma pincelada ali. Nós vamos mostrar aqui o profeta Isaías dizendo o que significa. Examinar é isso. Ó. Por quê? É mandamento sobre mandamento. É mandamento e mais mandamento. É regra sobre regra. Regra e mais regra. Um pouco aqui no profeta ali. Um pouco acolá no profeta de lá. Um texto lá no Gênesis, outro lá no Salmos, outro lá no Isaías, outro lá no Mateus, outro lá no Apocalipse. Isso aqui é que o profeta está querendo dizer. Que examinar a Escritura é comparar texto com texto, observando mandamento e regra, comparando um pouco de um profeta aqui com um pouco de outro profeta ali. E ele dá até as instruções como fazer. Como é que eu e você estamos fazendo com relação às Escrituras. Essa regra vale para mim e você hoje. Está bem aqui, ó. Lucas 24, versículo 27. Comece por Moisés, conforme Cristo orientou, conforme Cristo está ensinando. Ele já disse lá por meio do profeta Isaías, um pouco aqui e um pouco ali. Um pouco aqui e um pouco acolá. Orientação de Jesus Cristo, se santifique na verdade. Vamos nos santificar obedecendo a Cristo. Comece por Moisés. Não acredita no Novo Testamento? Pois é no Novo Testamento. Comece por Moisés. Aí o pastor diz assim, não,
Esse negócio de Moisés é do passado. É do passado para quem já está ultrapassado. Agora pulou sem querer. Mas nós volta para lá. E o que é que tem que buscar em Moisés? Moisés não já foi do passado, o que é que eu tenho que buscar em Moisés? O próprio Jesus Cristo esclarece. Ele está dizendo, tu quer saber a meu respeito? Porque tu diz que é salvo só pela graça de Cristo. Eu sou o Cristo. Eu sou quem te concedo graça. Estou te orientando o que tu tem que fazer. E tu ainda diz que não quer Moisés? Não é isso que ele está dizendo não, irmãos. E porque o pastor disse para mim não ir buscar coisa lá de Moisés, que é do tempo do passado, não tem nada a ver com a gente, eu vou acreditar. Eu vou brincar com a minha salvação, dando para homem brincar com ela. Ele mandou começar por Moisés. Depois de Moisés, ele disse, agora compare um pouco aqui de Moisés com um pouco ali dos outros profetas. E vocês vão encontrar lá o que está explicado a meu respeito. O que se acha nas escrituras acerca de mim. Se eu vou buscar em Moisés, em Josué, em Salmo, em Isaías, em Jeremias, eu vou buscar acerca de Jesus Cristo para mim compreender o que significa cada palavra dessa. Oséias 6, verso 3 diz assim, sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E eu quero conhecer o meu Senhor. E para mim conhecer o meu Senhor, eu preciso receber as instruções de Cristo e seguir suas orientações, começando pelo livro de Moisés, o livro de Gênesis. Irmão, porque os pastores modernos, eles só querem só de para eles salvar Jesus para cá, porque não conhece a Jesus, né? Jesus Não está em conhece. toda a Bíblia, só pensa que Jesus é do Novo Testamento. Então nós temos que buscar as explicações acerca do Senhor, seguindo e prosseguindo em conhecê-lo. É por isso que em 1 João capítulo 2, versículo 4, diz que aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos, sabe por que não guarda? Porque não vão buscar em Moisés. Eles pulam por cima de Moisés, pulam por cima de Ló, pula por cima de Jeremias, pula por cima desses grandes homens, Abraão, Isaac, Jacó, pula por cima de todos. Se eles buscassem como Cristo instruiu, começa por Moisés, vocês vão saber o que está escrito de mim nas Escrituras. Sabe o que é mandamento. Aí sim vão aceitar. Sabe por quê? Porque aquele que diz que o conhece e não guarda seus mandamentos é mentiroso. Nele não está a verdade. Alguém diz assim, não, mas esse é o mandamento do Pai. Quem vocês acham que estava ali dando a lei para Moisés? Quem? Por que as pessoas não entendem isso e não sabem? Porque não examinam. Simplesmente isso que acontece. Se examinassem, descobririam que era Cristo. Jamais ia falar bobagem. João capítulo 5, versículo 46 e 47. Porque se vocês crescem em Moisés, crereis em mim. Com uma frase dessa eu vou ter coragem de dizer que o livro de Moisés não é para nós. Não, mas eu não creio nos livros de Moisés não. Então não creio em Jesus Cristo também. Ah, mas em Jesus eu creio. Creio não. É pela fé, tu está descrendo do que está escrito. Não é fé, não é crer no que está escrito. E aqui está escrito o quê? Porque se vocês crescem em mim, diz Cristo. Se vocês crescem em Moisés, vocês creem em mim. Mas vocês não creem em mim. Por quê? Olha só. De mim escreveu Moisés. Mas se vocês não creem nos escritos de Moisés, como é que vocês dizem que creem em mim, na minha palavra? Não é clara não, irmão? A palavra de Deus não é clara não? Isso aqui está onde, irmão? O que é João capítulo 5, 46 e 47? É Antigo Testamento.
Mas uma pessoa pega um texto desse aí, não tem como recusar um texto desse. Né? As pessoas só têm que calar a boca. Todos devem ficar surdos diante da presença de Deus. Aqui é a presença do Onisciente. Ele está aqui por intermédio dessa palavra. O que eu estou falando aqui não são palavras minhas, não. São palavras do Eterno. Quem é que vai bater contra o Eterno? Ninguém. Mas. O que falta para mim, para você e para nós, é a habilitação de manuseio da palavra que o Senhor deixou para nós. Se nós examinarmos, nós vamos compreender, porque o Espírito de Deus nos levará à compreensão da palavra escrita. Aí eu digo que creio na palavra de Cristo, descrendo das suas próprias palavras por intermédio do profeta. É escrito lá, o cara escreveu que foi Cristo que falou por intermédio Dos da boca profetas. de todos os profetas. Na boca de todos os profetas, quem estava lá na boca deles era Cristo, que era a palavra. Era chamado o quê? O Espírito de Cristo. Então, quem estava na boca dos profetas era o Espírito de Cristo, ou seja, era a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, vai dizer isso claramente. Sim. Que era o Espírito de Cristo que estava inspirando os profetas a falar dele mesmo, o próprio Cristo. Glória a Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Primeiro versículo da Bíblia. Ele diz que ele é o alfa. Ele é o começo. Você crê nisso? Quem é? Gênesis 1, verso 1, quem é? Jesus estava lá. Mas nunca tinham me ensinado isso. Só disseram que aqui é referente ao Pai. O Pai estava lá. Mas saiu alguma coisa da boca do Pai. Quem era? Conseguimos enxergar ele agora no começo? Por que vocês acham que João, no versículo 3 do capítulo 1 do livro que leva o seu nome, João capítulo 1, verso 3, diz assim, todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? Pela palavra, o verbo. E sem ele, nada do que existe, existia não. Então quem é o Criador? E eu tenho medo de dizer que é o Cristo, meu Criador, e ainda não quero ler o livro de Moisés, começando pelo Gênesis, conforme Jesus Cristo me ensinou. Eu vou começar por Gênesis, é do verso 1 logo. Porque eu quero ver ele logo no início. Por que o apóstolo Paulo disse em Colossenses capítulo 1, versículo 16, na última parte do verso? Que lá ele disse que Deus, foi ele, o Cristo, que criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, seja tudo. Tudo foi criado por ele e para ele. Está se referindo a quem? A Jesus. E de onde João e Paulo tiraram essa doutrina? Isolada? Ou eles começaram conforme Cristo disse? Começa por Moisés. Por onde vocês acham que eles começaram? Vocês acham que os outros profetas não falaram da criação também? E ele foi por Moisés, foi pelos demais profetas, e aí eles escreveram o que estava lá, eles não escreveram coisa aleatória não. São esse tipo de ensino que vai encher o mundo. E eles vão ficar perturbados. Quando diz que um homem agitará uma cidade inteira, é porque a mensagem ela vai crescendo, irmãos. Eu prego para vocês aqui, daqui a pouco vocês pregam para outros, os outros pregam para outros, a mensagem vai elastificando, vai criando volume e vai pesando. Muitos vão aceitando, outros vão rejeitando, uns vai aceitando, outros vai batendo contra. Vai causar um rebuliço, vocês nem imaginam.
Quem é um líder que vai aguentar esse tipo de coisa aqui se não for uma pessoa que esteja também no meu pensamento? E vão dizer que eu estou fazendo o quê? Pregando heresia. É ou não é? E eu mostrei alguma heresia na palavra de Deus para vocês? Pelo que eu sei, a palavra de Deus não tem heresia. E até agora o que eu apresentei foi só a palavra. E as heresias vão vir. Mesmo assim elas vão vir. E é até necessário que venham. Para despertar os sinceros e eles sintam o desejo também de examinar. Porque é através dos exames que eles vão descobrir o que é a verdade. Vou citar um exemplo. Jesus disse o quê? Começa por Moisés. Depois os outros profetas, né? Profetas. E eu estou só apresentando aqui, ó. Moisés, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vou apresentar outro profeta. Isaías 54, versículo 5. Que diz, falando do Criador também, viu? No princípio criou Deus. Ele agora explica Isaías 54, versículo 5, quem é esse Deus que criou. Ele diz assim, esse Deus que criou lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, é o marido de vocês. Vocês é a igreja. A igreja representa exatamente a mulher. O marido é Cristo. Esse marido de vocês, que quer salvar vocês, quer levar para a casa do Pai, esse marido de vocês é o Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos é o nome dele. E o Santo de Israel. Começou a cair a ficha, quem é? O teu Redentor. Caiu total agora, né? Só tem um Redentor, né? O teu Redentor, que é chamado o quê? O Deus de toda? E quem criou a terra? Então ele é o Deus de toda a terra mesmo. No princípio criou o Deus de toda a terra. Criou para ele, foi criado por ele e para ele, e nós só temos que aceitar. Claro, se nós quisermos. Né? Nós podemos rejeitar também. Porque Deus não fez ninguém como robô, fez nós todos com livre-arbítrio. Só aceitamos o que nós queremos aceitar. Agora, aceitar a palavra de Deus significa aceitar vida. Aceitar Deus. Aceitar o Espírito de Deus. E quem é que não quer, né? Todos nós queremos. Estou só aqui dando exemplos. Como, por exemplo, o Salmo. Já que é para percorrer em todos os profetas. Começando por Moisés, nós já começamos. Só para dar aqui alguns exemplos. Lógico que nós teríamos muito exemplo para dar aqui. Na Bíblia. Salmo 100, verso 3. Sabei que o Senhor é... Então esse aqui, esse Senhor que é Deus que eu tenho que saber, é aquele que no princípio criou os céus e a terra. É exatamente esse. Exatamente ele. Foi ele quem nos fez. Não foi nós que fizemos a nós mesmos, não. Eu nasci de minha mãe, gerado por meu pai, mas não foi eles que me fizeram, não. Na verdade foi Cristo. Se ele não tivesse feito lá o Adão com a Eva, eu não estava aqui. Minha mãe e meu pai também não tinham nascido. Cada um de vocês aqui que nasceram graças a Deus. Não foi nós que nos fizemos nós mesmos, não. Às vezes a gente acha no direito de fazer o que bem quer do nosso corpo. Nosso corpo não nos pertence. A nossa vontade não nos pertence. Agora Deus deixa a gente livre. Faz o que quer. Agora vai ter consequências. Somos povo seu. De quem nós somos? De Cristo, irmão. Por isso que ele tem todo direito. Ele é o Criador. Ele é o Redentor. Pertencemos a Cristo. Somos povo seu. E ainda mais, somos ovelhas do seu. Porque além dele ser o nosso Pai, Criador,
Ele é também o nosso pastor. Por isso nós somos filhos seus e ovelhas do seu pasto. E quem é que diz lá em Salmo 23, verso 1? O Senhor é o meu. Está se referindo a quem, irmãos? É só examinar que vai encontrar tudo acerca de Cristo no Antigo Testamento. E esse que diz, eu sou o bom pastor, está onde? Lá em João 10, né? De onde João tirou essa ideia de que Jesus já falava dele lá dizendo, eu sou o bom pastor? Simplesmente ele tirou, Jesus é o bom pastor. Mas onde falava de Jesus Cristo no Antigo Testamento? Salmo 23. Por que eles chegavam a esse entendimento? Porque começavam de acordo com as instruções de Jesus Cristo, começando por Moisés, seguindo os demais profetas, um pouco aqui, um pouco ali, chegava-se à conclusão do que o Espírito queria dizer à igreja. Então nós lemos Gênesis, Moisés, nós lemos Isaías, profeta Isaías, e nós lemos agora o salmista. E nós vamos, por exemplo, partimos lá para o Novo Testamento. E vão estar falando a mesma coisa. Por exemplo, João capítulo 1, verso 3, nós já citamos. Todas as coisas foram feitas por Ele, o Verbo, a palavra. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Apenas eles estão confirmando ali o que Moisés falou, o que Isaías falou, o que Salmo falou. E alguns conseguem colocar um profeta contra o outro. É incrível. Também já citamos, né? Todas as coisas foram criadas por Ele. Foi nele que foi criado tudo. Seja as coisas que tem no céu, seja as que tem na terra, seja as que a gente vê, seja as que a gente não vê, seja trono, seja dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele. É uma cadeia, uma engrenagem, que uma vai puxando a outra. Se desligar a engrenagem, para tudo. Por isso tem muitas pessoas paradas sem conhecer Deus, porque acha que já é o suficiente e não avança, não examina. E nós só vamos aprender quando nós examinarmos. Não, eu faço meus estudos. Tá? Mas se conforma com teus estudos, vai dar na mesma. Só estudo não vai resolver. O que vai resolver é examinar. Pode estudar até meia-noite, não tem problema nenhum. Mas se não estudar no Espírito de Cristo, não vai entender as palavras do Espírito. Por que muitas pessoas não entendem? Às vezes estuda para combater os outros. Às vezes estuda para discordar do outro. Às vezes estuda para querer ser mais do que os outros. Esse tipo de gente tem muito no universo das denominações. Mas não chega à compreensão. Estuda e não chega a lugar nenhum. Por quê? Porque não é conduzido pelo Espírito de Cristo. Porque se for, vai chegar longe. Vai conhecer acerca de Deus. Sabe por quê? O que está lá em Mateus 11, 27, que eu não citei a outra parte do texto, que só citei, que diz que ninguém conhece o Pai, senão o Filho, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Só inverti aqui. Mas só o Filho poderá nos revelar acerca de Deus. Aquele que quiser. Nunca vamos chegar no infinito, porque somos mortais. Mesmo recebendo a imortalidade, nós vamos estar sempre estudando acerca de Deus. E nunca vamos chegar no fim, porque nunca seremos Deus. Deus só tem um. É o seu Pai e o seu Filho Jesus Cristo. Um à imagem do outro. E ninguém mais. Diz que nenhum Deus se formou. Nem antes dele e nem depois. A Trindade foi formada aí por alguém. Não sei quem foi não. Eu vou dizer assim, foi lá no concílio de Nicéia. Ah, mas antes do concílio de Nicéia tinha... Pois é. Mas nenhum Deus tinha, além do Pai e do Filho. Botaram outro no trono. Jó 33, verso 4 diz assim, o Espírito de Deus me fez. Ele estava se referindo à presença do próprio Pai e do próprio Filho.
que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ele está querendo dizer em outras palavras, foi Cristo que me fez. Foi Ele que soprou no meu nariz. Ou ele não pode dizer que eu sou o Espírito que te fez? Pode ou não pode? Olha o que Paulo disse aqui. Hebreus 1, verso 3. Pela fé. Era pela fé? O que Paulo tinha à disposição dele? A palavra. Qual era a palavra que ele tinha? O Antigo Testamento. Ele está dizendo, olha, pelo Antigo Testamento, que eu creio no que está lá, entendemos, não só eu, mas todos os companheiros nossos aqui da palavra, entendemos que os mundos, outro dia eu fui falar essa palavra mundo, mundos no plural, um irmão de uma determinada igreja estranhou, disse, não irmão, não existe isso, não existe. Não existe para ti, está aí, escrito aí. E está no verso 1 logo da Bíblia, Gênesis. No princípio criou Deus os céus. O que é os céus, irmão? Senão esses mundos. Foi lá só o céu, né? Se fosse só o céu. Então, pela fé, o apóstolo Paulo está dizendo que eles entendiam que os mundos foram feitos pela palavra. Em outras palavras, pela fé nós entendemos que os profetas antigos disseram que os mundos foi Cristo que fez. Pela fé mesmo. Não é isso que está escrito conforme os textos que nós já lemos, não? Um pouco aqui, um pouco ali. Hã? Hebreus 11. Botei foi um. E nem percebi, né? É Hebreus 11, verso 3, viu, irmãos? O irmão está só fazendo a correção porque não é o 1. Mas nós citamos esse texto ontem à noite, citamos? Ontem de dia, sei lá que hora. Foi pôr do sol, né? Mas não citei 1 não, né? Era 11 mesmo, foi 11, verso 3. Essas falazinhas acontecem, né, irmão? A gente que escreve a fonte, o texto a gente copia. E cola. Agora a fonte a gente tem que colocar. E como a fonte não é inspirada, aí eu errei. Mas o teor está tudo certinho, viu? É o Espírito de Deus. Ok? Fez bem porque talvez eu ainda não ia corrigir. Obrigado aí, Maurício. O Gênesis 1, verso 2 e o verso 3. É só para formalizar e testificar do que nós estamos falando. Do que está escrito, que é pela fé o que nós estamos acompanhando. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. E o verso 3 disse Deus, haja luz e houve luz. Por que nós colocamos esse verso 3 emendado com 2? Nós já citamos aqui Jó capítulo 33, verso 4. O Espírito de Deus me fez. E por que nós colocamos agora as primeiras palavras de Deus dizendo haja luz? Porque na verdade quem disse haja luz era o Espírito de Deus que estava nas águas, sobre as águas. Era Cristo que estava lá pairando sobre as águas. Era o Pai e seu Filho que estava lá pairando sobre as águas. Era a presença de Deus que estava pairando por sobre as águas. E foi Ele que disse, haja luz. Haja luz. E houve luz. É muito interessante que essa luz aí é a luz da glória dele, né? Quando ele disse haja, aconteceu. Tudo foi feito.
pela palavra, aconteceu. Haja luz, tudo era trevas. Haja luz, aconteceu. Quem foi que disse? Quem criou a luz? O Cristo. A palavra. Esse mesmo que criou a luz, lembra do Gênesis 1:26? Foi criando o primeiro dia, aí, segundo dia, terceiro dia.